E o Vasco pediu autorização da Justiça para obter mais um empréstimo, agora de 150 milhões de reais. Vale a lembrança de que no ano passado a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais, nesse ano já foram mais 40 milhões. O novo pedido demonstra a dificuldade financeira do Vasco. Na explicação à Justiça, o Vasco chega a dizer que não tem caixa para pagamentos depois de 7 dias. Existe um risco de déficit até o fim da temporada. Até por isso, o Vasco fez esse pedido urgente à Justiça do Rio para obter um novo empréstimo no modelo DIP, destinado a empresas em recuperação judicial. Esses 150 milhões viriam de mais um aporte de Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa e favorito para comprar a SAF Cruz Maltina. Na noite dessa quinta-feira, Vasco e Olímpia ficaram no 0-0 em São Januário. A verdade é que o Vasco desperdiçou um caminhão de gols, reforçando a necessidade de melhoria do sistema ofensivo. Faltam talentos, especialmente quando alguns atletas são poupados. O Pedro Emanuel, por exemplo, abriu mão de ter o Andrés, e diante disso se viu um Vasco criando muitas oportunidades, mas não sendo capaz de confirmar os gols. Spinelli está bem distante do centroavante que o torcedor do Vasco sonha em ter com a camisa 9. Volta para falar do Vasco, ficou apenas no 0-0 com o Olímpia em São Januário e agora a vaga para as quartas de final será decidida lá no Paraguai. Eu estava lá ontem, acompanhei tudo de pertinho e você vai ver agora, na volta, comentamos tudo desse jogo. Roda aí. O Adson entrou em campo sério, concentrado com o time. São Januário estava lotado. Olha o Adson dando o passe para o Pumita cruzar na primeira boa chance do Vasco. Gamarra quase faz contra. Depois, Pumita apareceu na área e o Oliveira fez essa defesa incrível. O David, bem na nossa frente, puxou para a esquerda e lá estava o Oliveira de novo para evitar o gol do Vasco. A pressão continuou e o Oliveira não deixava passar nada. Começamos o jogo bem, pressionando, botando nosso ritmo de jogo. Como você falou, no primeiro tempo a gente fomos bastante criativos, mas não concluímos em gols. Acho que isso incomodou muita gente, até começamos a forçar um pouco os passes, no intuito de chegar rápido na área. A equipe deles defenderam muito bem. O clima esquentou no típico duelo sul-americano, catimbado, brigado. O Adson deu outro bom passe para o Rojas e o Oliveira defendeu outra vez no bom primeiro tempo vascaíno. Mas no segundo tempo, o David errou essa cabeçada no início e o time parou. Nós sabíamos que íamos ter oportunidades, não muitas, porque sabíamos que o Olímpia, quando joga fora, principalmente para esta competição, é uma equipa que se resguarda mais, mas hoje acho que se resguardou demais até. Mas nós criamos não muitas oportunidades, mas criamos, acredito, 2, 3 boas oportunidades para podermos, pelo menos, marcar um golo que eu acho que a equipa merecia. O Spinelli aquecendo, cheio de vontade, até deu esperança. Só que na melhor chance de toda a partida, olha o que ele fez. O Vasco, então, vai ter que vencer o Olímpia no Paraguai ou empatar e ganhar nos pênaltis para chegar às quartas de final da Sul-Americana. Está tudo em aberto para a segunda volta e eu acredito que da forma como estamos a jogar podemos muito bem chegar lá e ganhar o jogo, então estou confiante na mesma. Sabemos que a gente fez um bom jogo dentro de casa, pressionamos o time adversário o tempo todo. Infelizmente não conseguimos abrir o placar, um resultado para levar para casa do adversário. Mas está tudo aberto aí, né? Sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar na casa do adversário, mas não é impossível ganhar. Sabemos da responsabilidade que a gente temos e vamos em busca da classificação. O David, depois do jogo, assim como os outros jogadores e toda a torcida vascaína, já estavam pensando no próximo duelo contra o Santos, também aqui em São Januário. Confronto direto na luta para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados com 22 pontos dentro do Z4. Todos os ingressos para essa partida já foram vendidos. E o atacante falou da importância da equipe vascaína conseguir essa vitória para sair desse sufoco, dessa posição incômoda que ocupa na competição nacional. Com certeza é uma coisa que incomoda a gente. É um jogo muito importante, né, contra outro adversário difícil, mas a gente jogando em casa é o nosso
a nossa força, né? Então a gente sabe que precisa sair dessa situação o mais rápido possível. E a nossa confiança é o dia a dia, trabalhando o professor, colocando o que ele pensa para o melhor da equipe, e a gente com humildade, trabalhando todo dia, fazendo o que ele pede. A gente vê a melhoria dentro de campo, mas só falta concluir melhor as jogadas, aproveitar a oportunidade para a gente poder tá voltando a marcar, tá voltando a vencer jogos. Isso é da situação brasileira também. Acho que domingo vai ser um jogo importantíssimo. Eu acho que não só para o Vasco, para as duas equipes. Eu acho que as duas estão procurando se distanciar da zona de rebaixamento. Sabemos da responsabilidade que a gente tem jogando dentro de casa, diante da nossa torcida, e vamos buscar a vitória. Que o Vasco retribua no domingo o apoio que recebeu e vai receber de novo da torcida em São Januário. Uma palavra. Ô, Caio! Não é pra tanto. Uma Pés palavra, no chão. Caio! Cara, Aí, cara. uma palavra, reforços. O Vasco precisa de reforços no seu ataque, porque ontem o Vasco não venceu o jogo porque faltou qualidade no ataque para resolver, para colocar a bola para dentro, para David fazer e o placar. Spinelli perderam o chão. Perderam muitas chances, né? O David, ele dá mobilidade pro time no ataque, ele me irrita muito menos do que o Spinelli, para falar bem a verdade. O lance do Spinelli no final do jogo é aquele para matar o torcedor do Vasco de saudade do Verratti. Eu sei que tem gente que reclama de quem fica com saudade do Verratti, fica as viúvas do Verratti. Existem as viúvas do Verratti, porque o Verratti num lance desse fazia o gol, o Vasco ganhava o jogo. Mas já é passado. E aí quem argumenta nesse sentido tá certo, tá? Verratti, Ryan e Coutinho provavelmente nunca mais voltarão a vestir a camisa do Vasco, a gente tem que pensar daqui pra frente. Então por isso que eu falo, se for para resumir em uma palavra, reforço. O Vasco precisa contratar um atacante que faça gols, porque o Vasco jogou bem até. O Vasco no primeiro tempo mandou no jogo. A gente está falando de um time que jogou o jogo inteiro só no ataque. Não teve uma finalização no gol do Léo Jardim. O Vasco teve 7 na direção do gol. 21 finalizações contra 2 no total. E aqui valem até as que vão para fora. Mas o Vasco criou o suficiente para vencer. Só que não tinha qualidade suficiente para tornar essas chances em gol. E isso que incomoda o torcedor. O Vasco precisa o quanto antes resolver isso, que é uma brecha que tem no seu elenco, né? O Vasco precisa trazer um reforço para jogar e para fazer os gols que a torcida tanto anseia, porque não adianta melhorar o time, não adianta o Pedro Emanuel melhorar a organização desse time se ele não conseguir converter isso em gols. Porque o que traz os 3 pontos, o que traz classificações na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, e o que vai tirar o Vasco da zona do rebaixamento é gol. E para isso o Vasco precisa de alguém para resolver essa parte. Então aqui eu deixo os méritos ao Pedro Emanuel, mais uma vez merece os parabéns pelo que o Vasco vem como organização dentro de campo, organização defensiva, organização até ofensiva, criando essas oportunidades, mas precisa converter. E aqui eu ressalto também dentro de campo as partidas do Robert Renan, mais uma vez, muito bem, o senhor da zaga ali o tempo inteiro, com controle da defesa e também da saída de bola do Vasco. O Cauã Barros foi muito bem protegendo essa defesa também, sempre recuperando a posse de bola para o Vasco rapidamente, para o Vasco continuar no campo de ataque. Thiago Mendes coordenando essas saídas e essas estratégias do Vasco de sair da defesa ao ataque, chegar com qualidade na frente, mas sempre faltando aquela finalização para colocar o Vasco na frente do placar. O Vasco, repito aqui, jogou o suficiente para vencer o jogo, mas faltou essa finalização para trazer os 3 pontos que seriam muito importantes para o jogo de volta. Não tem nada perdido, tá? Por isso que eu falei que una a palavra aqui, a música é até demais para o momento. O Vasco vai enfrentar uma decisão lá no Paraguai contra o Olímpia, um jogo muito difícil, que o Olímpia é um time gigante do futebol sul-americano e o Vasco vai enfrentar condições adversas por lá. Mas não tem nada perdido, o Vasco pode conseguir vencer lá, sim, porque não é impossível. E o Vasco tem qualidade para isso, mas precisa resolver as questões do seu ataque. Infelizmente não dá para chegar reforço para essa partida. Mas se repetir a partida que fez aqui, dá para levar, quem sabe, para os pênaltis, e aí o Léo Jardim resolve para o Vasco. Tem boa notícia, hein? Bidou, hein? Tá no bid, né, hein, Caio? O volante Sosa e o atacante Facundo Colídio já foram registrados e estão liberados para jogar no próximo domingo contra o Santos, lá em São Januário, no Caldeirão. É como se fosse uma final, com os 2 times ali brigando na zona de rebaixamento. Tem que vencer esse jogo, os 2 já podem ser relacionados, será que serão aproveitados? Esse cara aí, o Santiago Souza, muito bom de bola, chega no meio de campo que até não é o problema do Vasco. O Colídio, será que não pode dar essa força? E falando já desse jogo, tem aquele tempero, o Neymar, né? O Neymar vai estar lá em São Januário, e ele saiu do jogo de ontem, falando que domingo contra o Vasco é final, é decisão, e aquele 6-0 ainda dói. Fala pra mim. Ele tá certo, domingo é uma final, é clima de decisão entre Vasco e Santos São Januário, mas eu entendo assim a dor do Neymar com o Vasco, né? Porque em São Januário ele nunca fez um gol e nunca venceu o Vasco da Gama.
E aí ele foi em 2010, perdeu de Esse vídeo da 3-1. ESPN, então de dar o crédito aqui. Sim, sim. Aqui a gente dá crédito. Ele foi em São Januário em 2010, não venceu, perdeu de 3-1. Em 2011 ele foi, perdeu de 2-0. Em 2012 ele não joga, ele estava no plantel do Santos, mas não joga, o Vasco vence da mesma forma. E aí em 2025, no ano passado, todo mundo esperava o confronto entre Neymar e Coutinho em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Neymar acaba não indo também, porque ele estava com uma lesão na coxa, o Vasco vence de virada em São Januário, e aí esse confronto ficou aguardado para o jogo do retorno, né, do segundo turno, Vasco e Santos, lá no Morumbi. E aí no confronto entre Neymar e Felipe Coutinho, o Vasco proporcionou ao Neymar a pior derrota da história da carreira dele, um 6-0 dentro de casa, dentro da casa dele, né, diante da torcida dele, com 2 gols do Felipe Coutinho. Então o Neymar tem alguns ressentimentos com o Vasco, com a torcida do Vasco, tanto que agora no primeiro turno ele fez 2 gols na Vila Belmiro contra o Vasco, se referiu à torcida do Vasco não de uma maneira muito educada, e aí vem para São Januário agora dessa vez, 15 anos depois daquele de 2011, que ficou famoso por ele ter ficado no bolso do Dedé, ele vem agora para um clima de decisão. E aí a torcida do Vasco tem que comprar esse barulho, lotar São Januário e jogar junto do time, porque esse jogo é importantíssimo para o Vasco no domingo em São Januário. Tá tudo vendido, clima hostil. Esse jogo de domingo é mais importante que o jogo de ontem, o jogo de quarta esse contra o jogo Olímpia. vale muito. Sério, assim, vale muito mais. Vale O que adianta o Vasco conseguir a classificação e continuar desesperado no Campeonato Brasileiro? Vou além. O que adianta o Vasco conseguir o título da Copa Sul-Americana e, bate na madeira, ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? De nada. O jogo de domingo vale muito mais. Por isso que eu falo, gente, o que aconteceu ontem, claro, concordo com o Caio, precisa de um jogador que faça gols, e esse jogador não é o atacante contratado agora, que já está no bid, porque se você olhar os números, a melhor temporada dele em número de gols foi com a camisa do River Plate, quando ele fez 16 gols em uma temporada. Depois disso, menos de 10 gols. Então ele não é goleador, não é esse jogador. E ele nem é centroavante. Ele nem é centroavante, embora tenha pego ali a camisa 9. Então, assim, o jogo de domingo contra o Santos é uma final para o Santos, e é assim que eles estão tratando, e é uma final para o Vasco da Gama. O jogo de quarta-feira contra o Olímpia, com todo respeito, pode até poupar, já pensando no Campeonato Brasileiro. Nenhum clube conseguiu, mesmo brigando na parte de cima, conseguiu conquistar 3 competições. O Vasco da Gama vai conseguir isso, e quando eu falo conquistar algo no Campeonato Brasileiro, para o Vasco não ser rebaixado atualmente já é um título. Olha só, a gente vai mostrar agora, está com tempo aí, porque tem entrevista exclusiva para mostrar do Jair, a segunda parte. Bati um papo com ele, nesse papo ele dá mais detalhes de como é o dia a dia com Pedro Emanuel, fala das suas preferências e a conexão com a torcida vascaína. Bora conferir. Falando mais dentro de campo, então. Aí, entrosamento com o Thiago Mendes, o Tietê, você já tinha jogado. O que você pode falar dessa... Afinal, esse meio de campo que deu liga, né? E também do início do trabalho, era de desconfiança do Pedro Emanuel, que ninguém conhecia. A pessoa está começando a respeitar o português, né? Falando um pouco do Mister, o Mister é um cara extremamente inteligente, um cara estudioso, foi jogador, isso facilita muito também. Eu acho que ele tem um equilíbrio que é muito difícil, já tive vários treinadores, eu acho que ele tem um equilíbrio que isso faz com que nós jogadores a gente se sinta à vontade para conversar com ele também. E é um cara que treina muito, assim, é um cara diferente do que eu já tive, estou gostando muito, eu acho que todo o elenco está muito feliz com o trabalho, com esse início de trabalho, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, mas estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele vem fazendo. E falando um pouco do Tietê e do Thiago, são jogadores inteligentes, então facilita muito. Tietê já conheço lá do Galo, de jogar junto com ele lá. E o Thiago é um cara extremamente inteligente, um cara que nos passa muita confiança também, tem uma experiência muito boa, então isso facilita muito. Voltando a falar da torcida do Vasco, que sempre dá um show, independente da fase do time, a torcida do Vasco é aquela que sempre, né, tá apoiando, é uma marca da torcida vascaína. Eles têm o ídolo, né, a música do Juninho, da camisa 8. Tem alguma importância para você, alguma ligação especial também vestir esse número? Todos os clubes que eu joguei com a 8. Já vinha com isso, né? Não foi por causa do Juninho, já vinha contigo. Quando eu cheguei aqui eu pedi se estava disponível, né, a camiseta 8, mas eu vejo que ela tem uma importância muito grande pelos jogadores que usaram ela, Juninho, Giovani, e hoje fico muito feliz de estar representando esses jogadores, estar jogando também com a camisa do Vasco, um clube gigante,
clube onde eu me sinto bem, sinto feliz, me sinto em casa. Amo todos que vivem o Vasco, todos os profissionais. Então, espero e continuar retribuindo esse carinho que todo mundo tem por mim, representando a camisa 8. Ainda na linha aqui da torcida, Jair, tem gente que defende que o Vasco tem que jogar em São Januário, é o Caldeirão, é a Casa Vascaína. Tem outros que preferem o Maracanã, cabe mais gente, mostrou no confronto contra o Fluminense a força. O Vasco se sente em casa e a torcida foi lá, compareceu. Aí saiu o confronto contra o Vitória pela Copa do Brasil, já começou um movimento, tem que jogar essa partida no Maracanã, não são todos. E a tua opinião? Será que é difícil falar? O que você prefere? Como é que você vê isso? São Januário ou Maracanã? Eu gosto de jogar nos dois. Me sinto bem jogando nos dois. São Januário é um caldeirão, o Maracanã também a torcida lota. Eu acho que o Maracanã é até pequeno para a torcida do Vasco. E, assim, independente de onde a gente jogar, a gente tem que se impor, porque é a nossa casa, tanto se for no Maracanã como se for no São Januário. Mas eu me sinto bem nos dois. E é difícil decidir. Mas aonde o clube decidir, acho que a gente tem que se impor. Jair, vocês ficam ligados em músicas da torcida do Vasco também? Já está um tempo aqui, escuta, tem uma preferida? Qual é aquela que inflama? Qual é a sua preferência de música do Vasco? Tem uma que acho que é quando sai gol, que fala assim, Rio de Janeiro, brasileiro. Essa eu gosto muito. Fico muito arrepiado quando eu escuto. E a torcida do Vasco é fantástica, não tem muito o que falar. Eles lotam o Caldeirão e espero viver muito mais tempo e desfrutar dessa torcida. Imagino que isso deixava você ainda com mais saudade, né? Imaginando que deve ser muito bacana a vida de jogador de futebol, de um grande clube, tem os sacrifícios, mas você defendeu um clube como o Vasco, a torcida gritando teu nome, essas músicas, o estádio sempre lotado. Você fica um tempo parado. Acompanha a distância, como é que era? Você torcia, e se pudesse até voltar no tempo, o Vasco foi longe na Copa do Brasil, por exemplo, se pudesse voltar, tivesse esse poder, qual partida que você escolheria para entrar? Aquela que você acompanhou, que eu perdi esse jogo, eu queria ter jogado. Sem dúvidas foi a final da Copa do Brasil. Eu até falei, antes do jogo contra o Fluminense, falei para eles que há 8 meses eu estava no estádio torcendo. E é difícil ficar de fora, né? Ainda mais numa final. Já pude ter sido campeão dessa Copa do Brasil, da taça, né? da Copa do Brasil com o Galo. Mas ia ser muito especial se eu estivesse dentro de campo naquela final ali. Porque, estádio lotado, aquele clima de final, o sentimento era que ia dar certo. Infelizmente não aconteceu. Mas esse ano eu tô tendo essa oportunidade de viver tudo de novo. Espero que a gente possa chegar na final e ser campeão. Se pudesse escolher, não dá para prever o futuro, mas o Vasco está mostrando essa força em mata-mata, né? Tem oportunidade na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana aqui para frente, né? São jogos que acho que todo mundo curte jogar, né? Essas partidas decisivas. Mata-mata é importante, jogo decisivo é jogo para jogador grande, time grande e principalmente com a camisa do Vasco. Quero muito escrever meu nome na história do clube, a gente só escreve ganhando títulos, espero que isso possa acontecer muito em breve. Jair, te agradecer aqui, um bate-papo super bacana, um cara que tem uma história vitoriosa e agora passa, né, por uma situação de superação que deixa todo mundo impressionado e acho que dá força para todos, né, em qualquer área da vida, o que você mostrou com seu retorno ao futebol, uma gravíssima lesão, e você volta a jogar muito bem, ajuda o Vasco, mostra essa capacidade no futebol de alto nível, numa Série A, numa Copa do Brasil, num grande clube. Sua história é exemplo para todo mundo, tem que dar palestra depois, Jair. Obrigado, amigo. Obrigado, eu que agradeço o carinho, agradeço a oportunidade também. Valeu. Muito legal ter feito essa entrevista. O Jair, muito gente boa. Obrigado, Jair. Obrigado ao pessoal lá do Departamento de Futebol do Vasco, assessoria de imprensa com o Matheus Babo, Marcos Vasconcelos, que permitiram essa entrevista exclusiva. Obrigado pelo Caio, pela força que me deu no roteiro, na elaboração das perguntas. A gente fez junto toda essa preparação para a entrevista.